Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Murilo Emery, graduando em licenciatura de Ciências Biológicas pela UFV e também estagiário do PIBID. E hoje essa é a nossa sexta aula sobre resolvendo questão de genética. E agora, a primeira questão. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho para locus 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Padrão de bandas em gel das moléculas de DNA do indivíduo, são esses. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de pena dos pais? Para essa questão, a gente precisa de analisar aqui os pais, comparando com cada filhote. Vamos ver aqui no alelo A, nenhum apresenta. O alelo B, o pai apresenta e todos os filhotes apresentam. O alelo C, o pai não apresenta, mas a mãe apresenta. Só que o filhote 1, 3 e 5 apresentam. Então, eles podem ser a nossa alternativa. O alelo D não é, porque o pai nem a mãe apresentam, então não faz sentido ser aqui. O alelo E, o pai apresenta. O filhote 1, 2 e 5 também apresentam. O alelo F ninguém apresenta. O alelo G, a mãe e o pai apresentam. Aí o filhote 1 e 3 apresenta e o 4 também. Aí a gente vê o quê? Que o 1 e o 3 apresentam alelos que os pais apresentam. Ó, aqui é o 1 e 3. Aqui embaixo na mãe agora, ó, 1 e 3. O alelo E, 1 e aqui o 3 não. Mas o G, o pai e a mãe, 1 e 3. Mas por que a gente não pode considerar o 3? Ele tem um alelo H. E o pai nem a mãe possuem alelo H. Então a gente exclui o filhote 3 e sobra o filhote 1, que é a nossa resposta. A letra A é o filhote 1, que é o que apresenta a coloração típica das penas dos pais. Questão 2. 1. Coleta e cultivo in vitro da célula dos pacientes. 2. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. 3. Seleção e expansão das células com o gene terapêutico. 4. Reintrodução das células modificadas no paciente. A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como. Então, aqui vai estar sendo a coleta do gene das células do paciente, geralmente as células doentes. Aí é colocado in vitro. Aí coloca o gene terapêutico, ó, como vocês podem ver a introdução do gene, e com isso vai gerar uma defesa e vai ser reintroduzido no indivíduo. Mas essa questão ela também te dá a resposta por essas etapas. Porque aqui mesmo diz, ó, gene terapêutico. De novo, gene terapêutico. Não pode ser mutação, não é clonagem, não é crossing over e nem é transformação, porque você não está transformando. Você está transformando, até transforma, mas não é transformação, é terapia. A gente está tratando do gene dessa célula dessa pessoa. E a resposta é letra D. Aí, para isso, a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre terapia genética, terapia gênica. E se a gente jogar no Google, a gente vai ter aqui, ó, terapia genética ou geneterapia é a inserção de genes nas células e tecidos de um indivíduo para o tratamento de uma doença, em especial doenças hereditárias. A terapia genética visa suplementar com alelos funcionais aqueles que são defeituosos ou mortos. Isso é uma definição que tem no Google, só para ficar mais por cima mesmo. Questão 3. O heredograma a seguir representa uma família na qual há casos de fibrose cística, uma anomalia genética autossômica recessiva. A mulher 3, 4, 3, 4. Espera uma criança. Outra ação revelou ser uma menina. Qual a probabilidade dela ter fibrose cística? Alternativa A, 1/8, B, 1/4, C, meio, D, 2/3.
e 1/16. Aí por isso que a gente tem que analisar, ó. A gente já está falando desse casal aqui, ó, 3, 4. Dessa mulher aqui que vai ter um filho. Para isso a gente precisa de voltar aqui, ó. Vamos voltar no ideograma onde tem os pais dessa pessoa, dessa mulher. O pai não apresenta doença, mas a mãe apresenta. A fibrose cística, como diz, é genética autossômica recessiva, ou seja, tem que ser recessiva. Aí a gente vem aqui, o pai apresenta, o pai dessa criança que vai nascer ainda. Então, qual a probabilidade dela? Essa mulher não apresenta, mas ela carrega o gene dessa outra mulher aqui, que é a mãe dessa. Mas aí, então, o que? O pai vai doar um X, porque se trata de uma menina. E a mãe pode doar um dos dois X, sendo um o gene que apresenta a fibrose cística e o outro não. Então ela é o quê? Heterozigoto. Heterozigótica, isso. Aí, então qual a probabilidade da mãe? A mãe tem 2x para doar. Um deles vai ser o que apresenta, que vai gerar a fibrose. Então já que a gente tem um deles em 2, a nossa resposta é a letra C, 1/2, que é de 50% a chance de ser ou não, de ter ou não fibrose cística. 4. Para verificar a eficácia do teste de DNA na determinação de paternidade, 5 voluntários, dentre eles o pai biológico do garoto, cederam amostras biológicas para a realização desse teste. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles. Após as análises da banda de DNA, pode-se concluir que o pai biológico do garoto é A. Primeiro voluntário, B. Segundo voluntário, C. Terceiro voluntário, D. Quarto voluntário e quinto voluntário. Aí aqui a gente tem o quê? Tem o do garoto e o da mãe. Aí a gente tem que fazer a comparação, olhar todos, ó. O garoto aqui apresenta, mas a mãe também apresenta. Vamos olhar o garoto primeiro, ó. O garoto, ele apresenta o primeiro. O segundo voluntário também apresenta. Mas, ó, a mãe também apresenta. Agora os outros, ó, não possui, não possui, não possui. Aí agora esse. O único que possui é o quarto. O quarto voluntário é o único que possui. Aí aqui, ó, não possui, não possui. De novo, o único voluntário que apresenta, o quarto. Aqui embaixo, a mãe e o terceiro voluntário apresentam. Aí aqui, o garoto apresenta e a mãe também. E aqui o terceiro. E o último, aqui, a gente vê, ó, esses daqui apresentam. Aí a gente elimina esse primeiro, porque a maioria não bate. Na verdade, nenhum bate. O segundo, bate apenas o último e o primeiro, mas o primeiro a gente pode levar em conta que é da mãe, como está aqui. O terceiro não bate, não bate, não bate. O único que bate é o último. E esse, mas também a mãe possui. E o quarto, ó, a gente tem 1, 2, 3 que batem. Então ele é a nossa alternativa, já que ele é o que mais apresenta DNA igual ao do garoto. Em uma família, vários descendentes do sexo masculino aparentados por via feminina, apresentaram uma anomalia grave. A partir dessa informação, é possível concluir que a doença é provavelmente causada por um A. Gene recessivo situado no cromossomo X, B. Dominante situado no cromossomo X, D. C. Situado no cromossomo Y, D. Recessivo situado nos autossomos e dominante situado nos autossomos. Aí que a gente tem que ver, ó. Em uma família, vários descendentes do sexo masculino aparentados por via feminina. Feminina, o quê? É X. Então a gente já escolheu essa letra C. E, ou seja, é uma doença ligada ao sexo. Então a gente já escolheu isso daqui também. Apresenta uma anomalia grave. E está falando apenas dos masculinos. Ou seja, se fosse dominante, as mulheres também apresentariam, as pessoas do sexo feminino.
Mas como não apresenta, como aqui só fala do sexo masculino, a gente entende o quê? Que é um gene recessivo, porque a mãe pode doar um dos seus cromossomos X para o filho. Aí a alternativa é a letra A, gene recessivo situado no cromossomo X. Obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com esse e-mail que está na tela.